Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma pessoa que eu particularmente gosto muito, que é do Stephen King. Mais especificamente pra gente fazer a análise do trailer do novo filme que vai ser baseado em livros do Stephen King, que é Dr. Sleep, que chega 8 de novembro. Já faz algumas semanas que saiu o trailer. Sim. Mas eu não tinha assistido a ele ainda, porque eu queria terminar de ler o livro antes de ver o trailer. Tu queria começar ainda a ler o livro? Começar. Então, quando saiu o trailer, eu comecei. Eu acabei alguns dias atrás. E aí estou aqui hoje pra falar sobre o que eu achei do trailer. E do que se ele já dá a entender que ele é parecido com o livro. E eu vou falar como o leigo que só assistiu o trailer. Uhum. Eu só li o comecinho do livro, então eu realmente não sei o que acontece. Aqui os papéis, quando o assunto é Stephen King, os papéis são reversos aqui em casa. Eu faço questão. Eu leio todos os livros e o Misa geralmente não lê, e eu que comento e sou chata pra caralho. Antes da gente começar, não esquece, como sempre, de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo qual é a tua expectativa pra Doutor Sono, se vocês leram o Iluminado, se vocês gostam do filme Iluminado do Stanley Kubrick, etc. Se inscreve no canal se não é inscrito, aciona o sininho para receber nossas notificações e aproveita para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Face, no Insta e no Twitter. Foi. O corte é um pouquinho mais bonito do que eu imaginei. Nó. Massa. Colocaram uma guriazinha fofinha no lugar do guri que eles matam. A Dani? Só tava ele faz lá, here's Johnny. Overall, massa. Mike Flanagan. Akiva Goldsman. That was a movie. Vamos começar falando sobre uma coisa muito interessante sobre o filme. Tá. Sobre esse trailer, que são as referências ao filme do Stanley Kubrick. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal e é o ponto que chamou a atenção das pessoas. Porque eu quero destacar uma coisa muito importante que tem no Doutor Sono. Vai. Nas notas do autor, onde o Stephen King diz com todas as palavras: este livro não é uma continuação do filme do Stanley Kubrick. Este livro é uma continuação do livro. Então eu fico imaginando a decepção do Stephen King de ver a adaptação ter elementos do livro do Stanley Kubrick. Do livro não, do filme. Do filme do Stanley Kubrick, desculpa. Ele foi sempre foi muito vocal sobre não gostar do filme do Stanley Kubrick. E por diversos motivos, eles não tinham um relacionamento muito bom, ele e o Kubrick. O Kubrick foi o Kubrick adaptou o Iluminado porque ele queria adaptar um terror. Sim. Ele queria fazer um filme de terror. Só que ele não acreditava no material. Ele não acreditava em sobrenatural, ele não acreditava que aquilo poderia acontecer realmente. Então ele meio que perdeu a essência do que o livro do Stephen King significava.
E o Stephen King sempre foi muito vocal em criticar isso. Ele, inclusive, diz na nota do autor de Dr. Sleep que ele não entende porque o Iluminado do Kubrick é um clássico. Ele, particularmente, não gosta disso. E a gente vê vários elementos, que é o Danny no triciclo, que nunca é mencionado no Dr. Sono. O sangue no elevador, que nunca é mencionado no Dr. Sono. As gêmeas, que nunca é mencionado no Dr. Sono. Ele na porta, escrito Red Drum, com um machado, que não é o que acontece. Ele cita várias vezes sobre a mãe dele apanhar com um taco de rock. Sim. Que é o que acontece no livro. Sim. E não acontece no filme. E tu quer ver ele cita várias vezes os arbustos que perseguiram ele quando era criança. Que acontece no livro. Não tem no filme. E uma coisa interessante é que a adaptação de Dr. Sono vai ser feita por um diretor que é o completo oposto do Kubrick. Porque é um diretor de terror, que é o Mike Flanagan, mais conhecido pelo ótimo Oculus, um filme independente sobre um espelho que realmente mexe com essa ideia de realidade, mas com um fundo sobrenatural bem forte. Ele é o diretor de Ouija 2, que é um filme sobre sobrenatural forte. É bom também. E mais importante de tudo, ele é o criador de Maldição da Residência Hill, que é uma história que lida muito bem em equilibrar a realidade, aquilo que tá passando na cabeça dos personagens, o drama, a loucura, mas ele é muito focado no sobrenatural. Mas ele sabe trabalhar bem terror sobrenatural versus terror do terror humano. Exatamente. Que é uma coisa muito presente no Dr. Sono, porque os fantasmas do passado do Danny assombram ele tanto quanto os fantasmas reais. Exato. Só que os fantasmas do passado que assombram ele no Dr. Sono não foram citados no filme do Kubrick. Então isso vai estar ausente do filme novo, como eles já deixaram claro que é uma continuação do filme e não do livro. Então provavelmente o que eles vão usar pra substituir são os elementos do filme do Kubrick. São os elementos do filme do Kubrick. O que eu acho que não é uma má ideia. Mas é que ele cita diversas vezes no livro a caldeira. Tá. Ele foca na questão da caldeira em diversos momentos de Dr. Sono. Então, e isso não acontece. Porque, na verdade, provavelmente o que eles vão fazer? Eles vão fazer o substituir pelos equivalentes. Mas como é que tu vai substituir por um equivalente se no filme do Kubrick o Overlook não explodiu? Sim. E em Dr. Sono, vai ser o sangue, o Danny volta pro local onde costumava ser o Overlook. Talvez vai estar abandonado, talvez vai estar destruído. Não é a mesma coisa. Não, eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que não é. É que assim, ó, eu entendo o Mike Flanagan pegar e seguir e fazer uma continuação do filme. Claro, eu entendo também. É uma coisa muito mais lógica, porque tu precisa fazer uma continuação. E outra coisa, tu botar um diretor do calibre dele, que é um diretor competente, e fazer... provavelmente o estúdio vai dizer, não, a gente quer que seja uma continuação do filme, não uma continuação do livro, porque o filme, as pessoas reconhecem mais o filme. Exatamente. As pessoas sabem o que aconteceu no filme. Pensando. Então eu acho que tudo que vai acontecer, ele vai moldar pra essa ideia daquilo que foi feito no filme. E aí eu entendo e eu acho que faz sentido, porque eles estão fazendo. E um outro ponto, o primeiro filme lidava com a questão da loucura. Ele praticamente não tinha nada de sobrenatural, fora a habilidade do Danny de conseguir se comunicar com os outros, de ter o Shine. O resto era tipo coisa assim... Ele tá louco ou realmente tem? E nesse aqui não, nesse aqui deu pra ver que eles vão pisar fundo na parte do sobrenatural também. Eles precisam, porque os grandes vilões da história não tem nada de reais. Exatamente. Eles são 100% sobrenaturais. Então, fugir do sobrenatural, mascarar o sobrenatural por trás de loucura, alcoolismo, etc., não tem como eles fazerem isso. Eu só não queria que ele se apoiasse tanto nas coisas que o Kubrick criou e nas coisas que o Kubrick removeu da história do Stephen King, porque quase tudo em Dr. Sono acontece na mente das pessoas. Sim. Então ter aquele lugar real meio que quebra essa ideia de que tá na mente das pessoas, os fantasmas, as perseguições, tudo tá na mente deles. Porque tem um determinado momento em que o Danny recria o quarto de infância dele no Overlook, que é o que a gente pode ver no trailer. Só que eu não sei se no trailer aquilo realmente é uma recriação da cabeça dele ou ele entrou no Overlook e continuou tudo igual como era antes. A parte do Red Drum, ele vê o Red Drum no livro. Sim. Só que não é uma coisa, é um momento. Não é uma coisa, tipo, recorrente. Não é marcante e recorrente. Então, agora que a gente já falou tudo isso, falar um pouquinho sobre qual é a história de Dr. Sono, porque a gente engatou nisso. A gente engatou no Kubrick, que é uma, mas que é uma discussão que eu posso ter milhares de anos sobre como é que é o Iluminado do Kubrick versus o Iluminado do Stephen King, e a gente acabou não falando sobre Dr. Sono. Não, é que eu acho interessante ressaltar isso, porque essa é a parte que todo mundo pegou, sabe? Essa é a parte que tá levantando a polêmica, essa parte que tá dizendo, por que as pessoas estão fazendo uma continuação? Se tu vai fazer uma continuação, traz alguma coisa reconhecível pra tua plateia, e eu entendo isso,
só do ponto de vista de A não como ser é que que eles eles vão fizessem. trabalhar a história do livro. A não ser que eles fizessem uma continuação daquela série de TV ruim. Que eu acho que não foi seria uma boa. fiel. Foi fiel, mas foi ruim. Foi fiel, mas foi ruim porque foi feito pra TV. Exatamente. Tá, Dr. Sono acompanha a história do Danny Torrance, agora Dan Torrance, que virou um alcoólatra inveterado que nem o pai dele, que consegue empregos de cuidador, e daí ele bebe, e some, é demitido e muda de cidade, e assim ele vai seguindo a vida. Acontece uma coisa muito traumática com ele, e ele vai pra uma cidadezinha chamada Fraser, e lá ele pede emprego pra trabalhar na Teeny Town, e ele acaba ficando e tratando do alcoolismo dele, até ele ser contatado por uma menininha que também é iluminada, que é a Abra, que a gente vê lá no trailer. Sim. A gente vê ela escrevendo Hello no quadro negro dele, que isso acontece, é a primeira vez que eles se comunicam a ela escrevendo Hello no quadro negro dele. E a partir daí a história se desenrola com esse grupo chamado O Verdadeiro Nó, que é uma espécie de vampiros de alma. A gente tem uma cena no trailer deles sugando uma menininha. No livro é um menino que eles sugam, mas eu entendo que pra fazer eles parecerem ainda mais cruéis, tem que ser uma menininha pequenininha e fofinha. E eles são capitaneados pela Rose, que é a moça da Cartola, que eu achei muito massa. Pois é, quando eu vi ela com a Cartola, o pouco que eu li me lembrou transformando a Andy Cascavel. Então, eu gostei de tudo que eu vi no trailer. Apesar de ter as cenas do Iluminado do Kubrick, não me importa. Eu amo o Ewan McGregor. Eu acho ele um ator excelente. Eu não me importo deles terem feito a Abra ser negra em vez de loira de olhos azuis, desde que a mãe dela continue sendo igual ela era no livro. Não vai fazer nenhuma diferença ela ser negra ou não. O que parece que é, porque dá pra ver ela com um homem negro colocando o dedo, que provavelmente é o pai dela. Eu adorei aquela cena do Red Rum, que eles estão fazendo ter muito mais impacto aqui. E daí o mundo dele girando, porque tem uma coisa que eles fazem no livro que eles chamam de girar o mundo. Que eles giram e daí, tipo, a Abra consegue ver o que o Dan tá vendo, e o Dan consegue ver o que a Abra tá vendo. E isso é muito legal. Eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso visualmente, porque visualmente eles têm espaço pra fazer coisas muito interessantes. Sim. E no elemento de terror também. E visualmente o Mike Flanagan é um ótimo diretor. Exatamente. Porque a gente já viu a capacidade dele de fazer coisas visualmente interessantes no Óculos, principalmente, e na Maldição da Residência Hill, onde ele fez exemplo de fotografia maravilhoso. E eu gosto também porque eu achei que o Mike Flanagan trabalhou bem a questão dos fantasmas em A Maldição da Residência Hill. E verdade. isso é muito proeminente com o Dr. Sono e com o Iluminado. Porque o que o Dan basicamente vê com o Shine dele são fantasmas. Sim. Então isso vai ter muito esse gore de pessoas putrefatas, cheias de mosca e etc. Mas o que eu quero é que, independente se ele vai usar elementos do Iluminado do Kubrick ou não, se ele vai mudar uma coisa ou outra, se ele vai manter a mesma essência do livro do Stephen King. Isso é importante. A modificação, eles podem fazer a modificação que eles quiserem. Se eles mantiverem a essência da história, ela vai passar adiante. Sabe? Que é uma coisa que o Brian De Palma fez muito bem com Carrie, que é uma coisa que foi feita muito bem no primeiro Cemitério Maldito, só que é meio... é meio covardia, porque ele foi escrito pelo Stephen King, então... Mas nas adaptações do Frank Darabont, ele consegue acertar na mosca o clima de todos os filmes dele. A Espera de um Milagre, Conta Comigo... O Nevoeiro, sabe? Se ele mantiver a essência, tá tudo certo. Que não seja outro Torre Negra, sabe? Eu acho que o Stephen King, ele é muito livre com a maneira com que ele trata os produtos dele. As adaptações, sabe? De vender os direitos. Mas eu entendo as duas partes. Eu entendo que ele entende que um filme é o resultado criativo de outra pessoa. Sim. E ele quer deixar essa outra pessoa ter a sua... criar a sua própria arte, sabe? E ele não fazer sua própria história. Ele não quer forçar, ele não quer impor a visão dele, porque ele sabe que são meios diferentes. Sim. Os livros, os filmes, ao contrário da J.K. Rowling, que é extremamente... ela segura, tipo, tem que ser assim, 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 assim. E a gente adora porque a gente tá vendo tudo que tem no livro, a gente tá vendo nos filmes, porque ela tá lá com a rédea curta. Sim. E com o Stephen King, não, mas eu entendo esses dois lados. Eu entendo o lado de tu querer que as adaptações das suas obras sejam o mais fiel possível pelos teus fãs,
e de tu largar um pouquinho as rédeas para que outras pessoas possam colocar o carimbo criativo deles também nas obras. E o Frank Darabont é um cara muito inteligente e muito respeitado na comunidade, porque ele sabe fazer isso muito bem. Tanto é que quando ele pegou o Walking Dead, ele acertou em cheio o clima de Walking Dead. E aí quando ele saiu na segunda temporada, tu vê que a série começa a decair. Porque eles não entendem Walking Dead. Eles veem o Walking Dead como uma novela, um filme de zumbi, e eles não entendem qual é a essência da história. E ele entende, tanto é que ele mostrou isso nos filmes que ele adaptou do Stephen King, e como ele mostrou isso na adaptação de Walking Dead. E eu acho que principalmente na adaptação de Torre Negra, o Stephen King deve ter se sentido feliz em ver alguém levando a história dele pra um lugar que ele não tinha levado ainda. Porque isso é uma coisa que ele fala nas notas do autor também. Que ele escreveu Doutor Sono porque as pessoas não paravam de perguntar pra ele o que tinha acontecido com o Danny. Então ali ele começou a imaginar o que tinha acontecido com o Danny. Então eu acho que ele quer ver as histórias dele continuarem. Sim. Mas no caso da Torre Negra, que nem é do que a gente tá falando aqui, mas não tem como não falar, deu extremamente errado. E eu espero que em Doutor Sono dê certo, porque eu quero ver uma boa adaptação do Stephen King no cinema sempre. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa pequena review análise do primeiro trailer de Doutor Sono, que é o filme baseado no livro do Stephen King, continuação de O Iluminado. Não esquece de deixar joinha se você gostou do vídeo, de deixar aqui nos comentários o que você tá esperando pra esse filme, se você leu o livro, se você gosta do Iluminado, se você gosta de Stephen King. Se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse, aciona o sininho e não esquece de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Até a próxima!